A história que eu vou contar, ou seja, a minha história, começa lá em Portugal, nos anos 60, numa pequena e pacata vila pescatória chamada Peniche. Sabem aquela vida gostosa, bem pertinho da praia e do mar? Pois é, foi ali que eu nasci, que eu cresci e vivi grande parte da minha vida. Mas em 2005, cansado da rotina, achei que era hora de uma grande aventura, fazer as malas, atravessar o oceano e começar uma vida nova no Brasil. Cheguei ao mundo numa época bem conturbada, no final de 1963, exatamente um mês depois de um acontecimento que parou o mundo, o assassinato do presidente John Kennedy. Foi um momento de muitas reflexões e mudanças na história. Porém, nem tudo era tragédia. A música estava bombando. Em 63, os Beatles lançaram o primeiro álbum. Bob Dylan estava escrevendo clássicos que ficaram eternizados na história da música. E os Rolling Stones estavam começando a sua longa e fantástica jornada. Foi um ano de reviravoltas, mas que nos deu uma trilha sonora simplesmente incrível. Mas afinal, qual era a trilha sonora da minha infância? No início dos anos 70, com cerca de 10 anos, eu embarquei de cabeça em um mundo de paixão e fantasia com as canções de um grego que dava pelo nome de Demis Roussos. Aquele vozeirão dele me fazia sonhar. Mas a festa musical não parava por ali. Os Beatles eram alegria pura, com melodias que me deixavam imensamente feliz. E os Rolling Stones traziam aquela energia rebelde que conquistava a gente na hora. O resumo da primeira década da minha vida, em termos musicais, se resumiu a eles. Demis Roussos, Beatles e Rolling Stones. Pura magia, e olha, que essas músicas incríveis ainda hoje ecoam na minha cabeça. Mas aí, em plena adolescência, aconteceu algo que mudou tudo. Um amigo meu me chamou um dia para ouvir um disco novo que ele tinha acabado de comprar. Eu só não imaginava como aquela tarde iria mudar radicalmente a minha concepção musical. Quando a primeira faixa tocou, eu simplesmente entrei em êxtase. Era uma sensação que nunca tinha sentido antes. Algo muito além de só música boa. Era uma experiência profunda, uma jornada que me arrebatou completamente. Foi ali que a minha vida musical virou de cabeça para baixo. Mas qual era mesmo esse disco? Nada mais, nada menos que Animals dos Pink Floyd. Lançado em 1977, não era só um álbum. Era um soco na sociedade dos anos 70, com letras que falavam de política e da condição humana. Tinha a energia de Dogs, o clima de Sheep e a crítica de Pigs. Era tanta emoção e talento que a banda parecia de outro planeta. Mal eu sonhava que este disco já era o 10º álbum da banda, que vinha numa sequência inacreditável de discos perfeitos. Um verdadeiro tesouro da história da música. Mas os Pink Floyd foram só o começo. Depois daquele disco, minha cabeça explodiu. Eles não só marcaram a minha vida, como também mostraram um novo universo de som. E foi a partir dali que eu comecei a escutar outras bandas geniais de rock, descobrindo joias que nunca imaginei que existiam. Foi aí que eu abri a porta para os Genesis, para a genialidade do Supertramp, a vibe única do Peter Frampton, o poder dos Queen ou a poesia sombria dos Doors, entre muitos outros. Cada banda que eu descobria era uma janela mágica que se abria, mostrando um novo mundo dentro da música. E isso não era só um hobby, era um chamado. Cada acorde, cada faixa, cada disco trazia uma emoção poderosa que eu nunca tinha sentido antes. Era o nascimento da minha maior paixão, que se iria transformar posteriormente na minha profissão, primeiro como radialista e depois como produtor. Essa paixão me acompanharia por décadas, me levando a palcos, estúdios, encontros incríveis e, claro, me conectando com as raízes musicais de um novo e maravilhoso país, o Brasil. O som me guiou de Portugal para cá e a aventura estava apenas começando. Quando cheguei ao Brasil, achava que estava preparado para tudo. O calor, o sotaque e a comida. Mas o que eu não esperava era que o maior choque viria pelo ouvido. Do dia para a noite, deixei de acordar com os solos de David Gilmour para ouvir refrões de forró eletrónico a rebentar, ou melhor, a estourar nos alto-falantes do vizinho às 7 horas da manhã. Era como se alguém, de repente, tivesse trocado a trilha sonora da minha vida sem me avisar. Inicialmente foi confuso, quase violento. Lembro-me de perguntar a mim mesmo, será que perdi a capacidade de sentir ou será que estou a ouvir com preconceito? A verdade é que me senti como um estrangeiro, não apenas em terras brasileiras, mas dentro da própria arte que me havia guiado até aqui. Era o início de uma batalha interna entre aquilo que eu amava e aquilo que me rodeava. Se algo que a música me ensinou ao longo da vida foi que identidade não é prisão, é ponto de partida. Durante muito tempo acreditei que amar o rock era também rejeitar tudo o que não fosse rock. Ter bom gosto era ter filtros rígidos, que aquilo que me emocionava na juventude seria eterno e imutável. Mas a vida, com sua ironia delicada, tratou de mostrar que os ouvidos também amadurecem e, acima de tudo, que a liberdade está em não precisar escolher um lado. Hoje não vejo qualquer tipo de incoerência em ouvir Pink Floyd num dia e Reginaldo Rossi no outro. Não me sinto traidor por dançar um samba depois de ter vibrado
inspirado com o som de Shine On You Crazy Diamonds. A música me ensinou que podemos e devemos ser contraditórios, porque é na contradição que mora a beleza do ser humano. Hoje, mais do que nunca, carrego em mim duas sonoridades, dois mundos, dois ritmos, e quero saber, isso não me divide, isso me completa. Se chegaste até aqui, é porque esta viagem musical mexeu de alguma forma contigo. Talvez tenhas vivido algo parecido, talvez estejas no meio dessa travessia, ou talvez estejas apenas a descobrir que, no fundo, a música é uma ponte entre quem fomos e quem ainda estamos a aprender a ser. Este canal é exatamente sobre isso. Vida real, emoções sem filtro, memórias que batem forte e as histórias que elas contam. Se gostaste deste vídeo, te convido a te inscreveres. Não prometo verdades absolutas, mas garanto sinceridade em cada palavra e uma trilha sonora feita de coração aberto. Ativa o sino, deixa o teu comentário, partilha este vídeo com alguém que precisa ouvir e junta-te a nós. Que a vida, tal como a música, só faz sentido quando é sentida e partilhada.